No portal HSM, a presença de Jaime Alexandre Dias de Lima, que é sócio-gerente da Simnetics, uma consultoria especializada em inovação e estratégia. Jaime, muito obrigada por participar da nossa entrevista. Eu que agradeço o convite. O tema da nossa entrevista é a inovação no contexto atual. Jaime, então, a primeira pergunta é como você analisa a importância da inovação nos dias de hoje? Hoje nós vivemos em um contexto empresarial extremamente complexo e competitivo. Os riscos e oportunidades novos surgem a todo momento, sem aviso prévio. Os produtos e serviços perdem sua vantagem competitiva numa velocidade muito maior do que há anos atrás. E, ao mesmo tempo, as empresas elas estão assumindo metas muito mais ousadas. Então, hoje é comum a gente ver organizações que querem dobrar o faturamento em 4 anos, ou querem conquistar 6 ou 7 pontos percentuais de market share em 2 anos, ou reduzir o tempo de lançamento de novos produtos em 30%. Todas essas são metas extremamente desafiadoras, que só são passíveis de serem alcançadas por meio da inovação. E é nesse contexto que surgem diversos conceitos de inovação, como Design Thinking, como Open Innovation, a cocriação, a inovação de valor. Todos esses conceitos sempre buscando apoiar as organizações no alcance do seu tão sonhado Oceano Azul. E o Tom Kelly, o autor do livro As 10 Faces da Inovação, ele tem uma frase muito interessante que é: ou se vence pela inovação ou se perde o jogo. E parece que isso é verdade, porque, por exemplo, a BCG conduziu um estudo em mais de 50 países que aponta que 9 entre 10 executivos sêniores consideram que o crescimento por meio da inovação é o fator crítico de sucesso para a sustentabilidade das empresas, ou seja, as empresas não são sustentáveis sem inovação. Se não inovarem. E a IBM ela conduziu um outro estudo com mais de 1.500 CEOs que mostra que a criatividade é a competência mais importante dos líderes nesse contexto atual. Ou seja, a inovação veio para ficar, é algo inexorável mesmo. Jaime, e como é a gestão da mudança? Como é que ela pode ser aplicada em iniciativas de inovação? Quando a gente fala em gestão da mudança para a inovação, é importante a gente se separar em 2 fases. Uma delas é na validação da ideia ou da proposta de inovação, durante a qual o proponente ele vai submeter essa ideia à apreciação de um comitê executivo ou do conselho de administração para que seja decidido se a empresa vai investir nessa ideia ou não. E a outra fase é durante a execução da iniciativa de inovação em si. E quais são os desafios na fase de validação, ou seja, na hora de decidir implantar ou não esse projeto de inovação? É muito importante que no início, quando a empresa decida ir em frente com essa iniciativa, que a ideia ganhe o comprometimento e engajamento da organização. Porque com certeza haverão obstáculos pelo caminho e se não tiver desde já um nível de vontade, uma crença de que aquilo é o caminho a seguir, é muito provável que o projeto vai naufragar. Alguns desses obstáculos são talvez ataques ao projeto de inovação, às vezes até dos próprios colaboradores? Exatamente. Quais são esses ataques normalmente? John Kotter, um especialista de Harvard em gestão da mudança, ele identificou 4 grandes estratégias de ataque a ideias de inovação. A primeira grande estratégia é a disseminação do medo e da ansiedade. Ou seja, vem perguntas do tipo: olha, vocês se lembram da crise de 2008, que nosso faturamento despencou? E aí vem com alguma outra coisa tentando vincular aquele momento em 2008 com essa situação atual. Ou então cita algum projeto de grande fracasso que só o nome já traz aquela sensação de mal-estar no grupo, né? Quando essas questões são levantadas, os botões da ansiedade das pessoas são acionados. E aí a argumentação lógica perde força, né? A gente já não está mais, não adianta vir com bons dados e fatos para tentar fazer virar esse jogo e fazer com que as pessoas acreditem na ideia novamente. Isso fica um pouco irracional, né? Uma outra grande estratégia de ataque é a confusão. Então surgem perguntas baseadas em dados irrelevantes ou com lógicas distorcidas, ou então que apresentam várias alternativas e tornam a discussão algo extremamente confuso, né? E quanto ao PIB da China, qual a relação disso com a nossa projeção de crescimento? E isso interage com o projeto Alpha, que ninguém conhece, por sinal, o tal projeto Alpha. E essas perguntas, elas geram debates paralelos que passam a impressão de que aquela ideia ainda não está suficientemente madura para que a empresa possa decidir se vai apostar nela ou não, né? Normalmente, esses ataques eles são disparados por aquelas pessoas que têm a necessidade de mostrar o quanto elas são inteligentes ou o quanto elas são espertas. Então, só que, às vezes, são ataques irresponsáveis que têm um poder muito forte de destruição de boas ideias. Uma terceira grande estratégia de ataque é o adiamento.
Então, poxa, essa ideia é muito boa, mas vamos esperar terminar aquele outro projeto para começar essa? Ou então a gente já tem muita coisa no nosso pipeline, vamos aguardar um pouco. Ou então, vamos formar uma força-tarefa, aquela palavra mágica, para fazer um business plan de 10 anos. Muitas dessas sugestões têm lógica, só que elas demandam tantas reuniões e tantos estudos que quando isso tiver concluído, o momento passou, a janela de oportunidade se fechou e a ideia vai por água abaixo. E a quarta estratégia de ataque é tentar tirar a credibilidade do apresentador. Então, algo do tipo, poxa, essa sua proposta ela vai contra alguns valores fundamentais nossos que parece que você não compartilha. Ou isso é simples demais. Ou então, você não percebeu que ninguém mais faz isso hoje em dia? Esse tipo de coisa é para minar a credibilidade do apresentador. E como contornar esses obstáculos? Na verdade, a gente tem algumas... O John Kotter traz algumas dicas que são contraintuitivas. A primeira delas é, ao invés de marcar reunião no dia em que aquela pessoa que você sabe que vai tacar a pedra não está, pelo contrário, você deve trazer esses atiradores para o debate e deve provocá-los para que eles coloquem os seus pontos. Para que isso? Para você ter a atenção das pessoas. Hoje em dia, com a carga de informação tão grande que todos nós somos submetidos, ter um momento em que as pessoas prestam atenção a uma proposta é uma vitória. E quando existem faíscas e dramas acontecendo na reunião, as pessoas tendem a largar os celulares e prestar atenção naquela discussão. Então, pode ser contraintuitivo você provocar as pessoas contrárias à sua ideia para que elas participem da reunião, mas esse movimento tem um benefício importante para a discussão. Ou seja, tentar usar a força de quem está te atacando a seu favor. Para ganhar a atenção. Um segundo ponto muito importante é dar respostas muito claras, simples, objetivas e baseadas no senso comum. Por mais bem preparado que o apresentador esteja, ou seja, eu tenho uma série de dados e fatos que comprovam que essa ideia tem um bom potencial, não usa isso. Vá direto ao ponto, seja muito claro, muito objetivo, porque aí você mantém a atenção das pessoas, ao passo que se você colocar um monte de planilhas, algumas pessoas vão dispersar, e você começa a ganhar as mentes das pessoas. Ou seja, com respostas claras, que as pessoas entendem facilmente, você começa a ganhar de fato a mente das pessoas. Um terceiro ponto muito importante para contornar todos esses ataques é sempre manter o respeito. Por mais claro que esteja que aquela pessoa está falando, vou fazer o papel do advogado do diabo, e está com má intenção para destruir aquela ideia, por um interesse próprio. Às vezes até num ataque pessoal, né? Às vezes até um ataque pessoal, ou que tem uma agenda oculta, que aquela inovação pode tirar algum poder, etc. A gente deve sempre manter o respeito, porque dessa forma a gente começa a conquistar os corações das pessoas. A gente começa a gerar uma empatia com o grupo. E ao passo que se você desrespeitar alguém, a chance disso tudo ir por água abaixo é muito grande. E o quarto ponto, muito importante para lidar com esses ataques, é sempre monitorar o comportamento do grupo como um todo, porque, mais uma vez, é contraintuitivo, porque a tendência natural é que a gente comece um debate paralelo com quem está atacando e fique focado em convencer aquela pessoa que está se posicionando de uma forma contrária de que aquela iniciativa é boa, de que aquela ideia tem um bom potencial. E isso pode não ser bom, porque a gente perde o grupo. Então, conforme-se que 5 ou 6 pessoas num grupo de 30, 40 vai mesmo estar contra e foque nesses outros 35 pessoas que se comprarem a ideia de verdade, vai dar o combustível necessário para que ela saia do papel. Jaime, como aplicar da melhor forma possível a gestão da mudança para a execução de iniciativas de inovação? Na fase de execução, ou seja, uma vez que a proposta tenha sido aprovada, que a empresa decidiu ir adiante com essa iniciativa, é importante que a gente mantenha o nível de energia e de comprometimento ao longo da execução desse projeto, dessa iniciativa de inovação. Muitas vezes as inovações elas implicam em mudanças para a organização, sejam mudanças em processos, em competências essenciais, ou mudanças na estrutura de poder, ou até mesmo mudanças na estrutura organizacional. E as pessoas, como a gente sabe, tendem a resistir a mudanças. A gestão da mudança ela entra com o intuito de fazer com que todo mundo mantenha o nível de engajamento e execute aquele projeto da melhor forma possível. Quais são os grandes pilares da gestão da mudança nessa fase? Primeiro e mais importante de todos, a comunicação. As pessoas, na fase de iniciação do projeto, elas têm que saber o que está mudando, por que está mudando, tem que dar um motivo para elas saírem do status quo, o que isso impacta na vida dela, o que se espera dela e quais os benefícios que essa iniciativa vai trazer para ela. Depois que o projeto entra em fase,
A comunicação ela tem um caráter mais de dar feedback, são as conquistas que a gente vai tendo ao longo da execução do projeto, são as comemorações, as mobilizações, os focos necessários em um determinado momento. Então a comunicação é, sem dúvida nenhuma, o pilar mais importante e ela é subdividida nesses dois momentos. Outro pilar extremamente crítico é a liderança. Os líderes eles devem se comportar de acordo com aquilo que eles estão pedindo para a organização. Ou seja, é aquele walk the talk, eu vou fazer o que eu estou falando para você fazer. Né? E sempre que possível eles devem demonstrar publicamente o comprometimento e o patrocínio deles com aquela iniciativa. Outro pilar muito importante é a capacitação. Muitas vezes as pessoas elas resistem a mudanças porque elas não sabem lidar com aquela novidade. Elas não têm competências técnicas para lidar com aquela novidade. Então, uma vez que esse gap de competências é coberto, elas, agora eu vou em frente, arregaça a manga e entra no barco. Outro ponto importante, falando de gestão da inovação, é ter um processo sistematizado de gestão da inovação. Qual é a equipe, qual a responsabilidade de cada um, de quanto em quanto tempo eles têm que se reunir para avaliar aquele projeto, para avaliar o andamento do cronograma, execução orçamentária, os resultados alcançados, tomar ações para correções de rumo, etc. Tem que ter um processo sistematizado de gestão. E o último aspecto da gestão da mudança nessa fase é o alinhamento das políticas de avaliação de desempenho e remuneração variável com essas iniciativas de inovação. Ou seja, os critérios pelos quais eu vou avaliar o desempenho do funcionário devem estar alinhados com o que ele precisa entregar para que aquele projeto de inovação seja concluído. Jaime, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista. Obrigado. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.